Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 ao 22. É um privilégio estarmos mais uma semana reunidos, enquanto que milhões de cristãos em todo o planeta estão impedidos, impossibilitados de cultuar a Deus. Nós temos esse privilégio de estarmos mais uma semana reunidos. A gente deve ser grato a Deus por isso. Hoje a gente vai estar lidando com um texto da igreja, a última igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Para quem tem nos acompanhado desde o começo do ano, nós estamos estudando essas igrejas aqui de Apocalipse. Hoje a gente vai estar encerrando. Mas se você não acompanhou as outras mensagens, não tem problema, você vai entender perfeitamente. Mas eu aconselho você que vai até o nosso canal no YouTube e faça uma maratona nessa série aqui de Apocalipse. Tenho certeza, você não vai se arrepender. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Diz assim a santa palavra de Deus: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe quem é feliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. O nosso pedido nessa noite é que o Senhor abra o nosso entendimento, leve cativa a nossa mente, que mais uma vez seja confirmado que o Senhor é bom, que ao ouvirmos a Tua Palavra, que a gente não venha sair indiferentes, apáticos, mas que a Tua Palavra venha transformar nossas vidas. Essa é a minha oração, eu faço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-se uma história de um circo que havia se instalado em uma cidade. E a história conta que enquanto eles estavam montando o circo, os palhaços estavam lá dentro, colocando suas maquiagens, colocando suas roupas. Só que de repente o circo começou a pegar fogo. E a história conta que os palhaços saíram correndo de dentro do circo, porque eles viram que não seriam capazes de apagar aquele fogo, e foram correndo até a cidade mais próxima. E chegando lá, eles chegaram gritando, dizendo que o circo estava pegando fogo. Só que as pessoas daquela comunidade não deram bola para aquilo que os palhaços estavam falando. Eles, na verdade, começaram a rir e falaram: Olha como são engraçadinhos esses palhaços. Vieram até aqui só para fazer a gente rir. Só que, infelizmente, irmãos, a indiferença, a apatia daqueles moradores em relação à mensagem dos palhaços fez com que o fogo destruísse não apenas o circo, mas o fogo se alastrou e destruiu toda aquela cidade. Sabe qual é o meu medo, gente? É que nós somos que nem esses palhaços. Porque a gente tem a mensagem correta, a gente tem a verdade dos fatos, só que tem um grande problema: ninguém está nem aí para aquilo que a gente está falando. Nem mesmo nós damos bola para aquilo que a gente prega aqui. Nós falamos aqui sobre Jesus estar vindo, mas a maioria de nós vive como se ele não estivesse voltando. Nós falamos aqui sobre ter uma vida santa e piedosa, mas a maioria de nós vive como o restante das pessoas do mundo. Nós ouvimos as verdades bíblicas aqui semanalmente, mas não há uma mudança na nossa vida. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, diferente das outras igrejas, ela não tinha problema com imoralidade, com heresia, com falso mestre, com perseguição. Não tinha nenhum desses problemas. Mas o grande problema de Laodiceia era a apatia espiritual. Faltava fervor espiritual na vida da igreja. As pessoas, elas eram indiferentes, apáticas. Então eles tinham a mensagem correta, não tinha perseguição, não tinha imoralidade, não tinha heresia. Não é muito parecido com o estado atual das nossas igrejas? As pessoas, mesmo não tendo tudo isso, as pessoas permanecem indiferentes em relação à mensagem do Evangelho. Mas para que a gente possa entender melhor o
que Jesus está trazendo para a igreja de Laodiceia e trazendo para nós também, a gente precisa entender o contexto dessa cidade, o contexto em que essa igreja estava inserida. Eu sei que essa parte de entender o contexto de uma cidade de 2000 anos atrás, que não tem nada a ver conosco, eu sei que isso é uma parte chata, mas isso é muito necessário, porque ao entendermos o contexto dessa cidade, nós vamos entender aquilo que Jesus está falando, e quando a gente entender corretamente, a gente vai também poder aplicar corretamente nas nossas vidas. Então a cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica, muito, mas muito rica, talvez a cidade mais rica do mundo antigo. Era lá que moravam os milionários. Se a gente fosse trazer aqui para os nossos dias, ou para a nossa cidade, seria dizer que Laodiceia é o bairro Pio Correia, onde moram as pessoas mais ricas, onde moram os milionários. Lá na cidade havia grandes bancos, eram feitas grandes transações comerciais. A cidade era tão rica, irmãos, mas tão rica, que no ano 63 depois de Cristo, um forte terremoto destruiu toda a cidade, e a cidade pertencia já ao Império Romano, e o Império enviou uma ajuda para eles reconstruir a cidade. Só que os cidadãos de Laodiceia, eles eram muito orgulhosos, e eles falaram: não, a gente não quer ajuda do Império, nós vamos reconstruir a cidade com os nossos próprios recursos, nós vamos fazer dessa cidade uma cidade melhor e maior do que ela já foi. A cidade de Laodiceia também se destacava por conta da sua indústria, principalmente no ramo de tecidos. Eles faziam uma lã lá que era exportada para o mundo todo. A parte da medicina também era muito avançada em Laodiceia, principalmente na parte dos olhos, dos ouvidos. Eles fabricavam um colírio lá que era exportado para o mundo todo também. A cidade era tão rica, irmãos, tão rica, que eles não tinham necessidade de nada, nem mesmo de Deus. E a igreja? Como é que era a igreja no meio dessa cidade orgulhosa, no meio dessa cidade rica? A igreja da cidade de Laodiceia tinha a cara da cidade. Ao invés de a igreja transformar a cidade, o que aconteceu? A igreja havia se conformado com a cidade. E eles pensavam que, por ser uma igreja rica, assim como a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia também era rica, e eles pensavam que isso era um sinal da aprovação divina. Então, ao invés de a igreja ir contra os pecados daquela cidade, ir contra o orgulho daquela cidade, a igreja ficou a cara da cidade. Os crentes lá pensavam que eram boas pessoas, eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, mas a bem da verdade, irmãos, é que eles estavam espiritualmente doentes. Não tem muita diferença dessa igreja de Laodiceia para as igrejas dos nossos dias. A igreja dos nossos dias também é rica, talvez mais rica que a igreja de Laodiceia. Nós temos belos templos, belos edifícios, temos poder político, temos poder econômico, mas ao invés de a igreja ir contra os pecados da cidade, o que a gente tem feito? Nós estamos se conformando com a cidade, nós estamos se conformando com o mundo. O que a gente mais tem visto por aí são chamados crente chuchu. Sabe o que é o crente chuchu? É aquele que não tem gosto próprio, é aquele que não tem o gosto do Evangelho de Cristo, mas é aquele que tem o gosto daquilo que vai tendo contato. Gente, por quanto tempo nós somos tão críticos em relação a alguns católicos que nasceram na igreja católica, foram batizados na igreja católica, que se declaram como católicos e que vão de vez em quando em uma missa, mas que nunca assumiram um compromisso consistente com a religião deles. E nós, evangélicos, sempre fomos muito críticos a esse tipo de católico. Só que, infelizmente, irmãos, a coisa também nos contaminou. Esses católicos aí que vão de vez em quando, eles mesmos se autodeclaram como católicos não praticantes, ou católicos relaxados. E a gente tem visto aí com o aumento do número de evangélicos, o que tem acontecido é o mesmo. A gente o que mais tem visto são evangélicos não praticantes, evangélicos relaxados. Só que esse tipo de crente, irmãos, ele deixa Deus doente, com vontade de vomitar. E é isso que a gente vai ver hoje. Se nós desejarmos que a nossa igreja, eu falo aqui da nossa igreja local, não venha se parecer com a igreja de Laodiceia, nós temos que começar por nós mesmos, reformando nosso coração, abrindo a porta do nosso coração para que Cristo venha ser o Senhor de nossas vidas. Não apenas da boca para fora, não apenas em palavra, mas em toda a realidade. Porque quando Ele for o Senhor da nossa vida, Ele vai nos salvar, tanto do nosso orgulho, quanto da nossa indiferença. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos ver isso em alguns pontos. Começando aqui pelo verso 14. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia dizendo: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira no princípio da criação de Deus. Então, assim como nas outras cartas, Jesus traz uma apresentação específica para a igreja de Laodiceia. Para cada igreja ele trouxe uma apresentação, e aqui não é diferente. E quando Jesus diz que Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Ele está falando algo bastante específico para aquela igreja. E alguns comentaristas vão dizer que quando Jesus diz que Ele é o Amém, o que Ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: a igreja de Laodiceia, eles pensavam que eles eram os melhores, que o mundo girava em torno deles, que eles eram o centro do mundo, que o objetivo final de todas as coisas eram eles. Mas Jesus chega para essa igreja e diz: não
Não é tudo sobre vocês. Vocês não são o centro do mundo. As coisas não apontam para vocês. Não, eu sou o amém. Eu tenho a última palavra. Tudo tem a ver comigo. Ele prossegue dizendo também que a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele é a verdade absoluta. Então, em meio a uma igreja que era indiferente, que não estava nem aí, Jesus se apresenta como aquele que é a verdade. E o que ele vai falar a respeito dessa igreja não é um achismo, não é uma opinião, mas é a verdade. E diante dessa verdade, não dá para permanecer da mesma maneira. Por fim, aqui na apresentação, ele termina dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. E quando Jesus diz que ele é o princípio, ele não está dizendo aquilo que algumas pessoas vão dizer, principalmente os testemunhos de Jeová, que vão utilizar esse versículo aqui para dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado. Não, não é isso. Até porque a palavra aqui, princípio, no original, traz a ideia não daquele que foi criado primeiramente, mas daquele que arquitetou todas as coisas, daquele que fez todas as coisas. Então, quando Jesus diz para a igreja de Laodiceia que ele é o princípio da criação de Deus, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o mundo aqui, quando a gente criou, estava um caos, mas eu trouxe ordem para esse caos. E é isso que eu quero fazer na vida de vocês. Eu quero trazer uma ordem para o caos espiritual que vocês se encontram. Mas imagina a cena. A carta já começou a ser lida, a apresentação já foi lida, e essa é a última carta, a 7. As outras já haviam sido lidas, a da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. E as cartas, elas sempre funcionam da mesma maneira. Começa com uma apresentação de Jesus e logo após vem o elogio. E os crentes de Laodiceia estavam esperando um grande elogio da parte de Deus. Afinal de contas, eles eram uma igreja rica, eram grandes as ofertas, eram grandes as contribuições, tinha muitas atividades. Então, se as outras igrejas receberam elogio, Laodiceia esperava um maior elogio. E a expectativa deles vai aumentando à medida que o pastor vai lendo a carta. Só que quando chega agora na parte do elogio, eles não escutam nenhum elogio da parte de Deus. Não tem nada para elogiar essa igreja. Lembre-se, irmãos, essa igreja aqui é uma igreja inútil, porque ela é uma igreja orgulhosa, ela é uma igreja arrogante. Então, ao invés de elogios, o que essa igreja recebe é uma profunda repreensão da parte de Deus. É isso que ele diz a partir do verso 15. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando Jesus fala que eles não são nem quentes nem frios e que está a ponto de vomitá-los porque eles são mornos, os crentes de Laodiceia, eles entenderam na hora que Jesus estava falando. Talvez para nós hoje não faça muito sentido a gente ouvir de morno, de quente, de frio, mas os crentes de Laodiceia entenderam. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia, embora fosse muito rica, ela carecia de um recurso muito básico da vida, que é a água. Não havia água em Laodiceia. A água que chegava até lá vinha de duas cidades vizinhas. Vinha da cidade de Colossos e vinha da cidade de Herápolis. E as águas que vinham da cidade de Colossos eram águas muito geladas, boas para o consumo. Só que à medida que essa água chegava em Laodiceia por meio de arqueodutos, devido à distância, a água já chegava morna. O mesmo acontecia com as águas que vinham de Herápolis. As águas de Herápolis eram muito conhecidas por serem águas termais, utilizadas em processos medicinais. Só que da mesma maneira, quando ela chegava na cidade de Laodiceia, ela já chegava morna. E água morna não presta para nada. Ela não serve para nada. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Eu, quando vou tomar alguma coisa, para mim tem que ser muito quente ou muito frio. Se eu vou fazer um Nescau, ou tem que ser de pelar a língua, ou senão eu faço com gelo e tudo. Mas morno, ele me dá vontade de vomitar. O chá é a mesma coisa. Chá gelado é gostoso. Chá quente é ótimo. Mas chá morno, ele provoca náuseas. E é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vocês são que nem as águas da sua cidade. Vocês são mornos, vocês não servem para nada. E é por isso que estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Mas por que Jesus fala isso a respeito da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia parece ser uma boa igreja. Mas Jesus, ele conhece as nossas obras. É isso que ele diz no verso 15. E quando ele diz, eu sei das tuas obras, o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho um profundo conhecimento de quem vocês são de fato. Sabe por quê? Porque olhando externamente para a igreja de Laodiceia, não parecia ser uma boa igreja. Se nós fôssemos visitar essa igreja, provavelmente a gente ia querer congregar lá. Afinal de contas, era uma igreja rica, com muitos membros, muitas atividades, muitas ofertas. Só que Jesus não vê como a gente vê, irmãos. Ele tem uma visão de raio-x. E quando ele olha para a igreja de Laodiceia, ele vê o coração e a alma. Ele é onisciente, ele tem uma visão completa e total da situação. E aí, quando ele olha para a Laodiceia, ele vê uma igreja que não é nem quente nem fria. E aí, por isso que ele vai dizer: Oxalá, quem dera que vocês fossem quente ou frio. Vocês podem ser qualquer coisa, menos morno, porque morno não dá para suportar. Irmãos, uma vida cristã apática, nós sermos indiferentes em relação ao Evangelho, isso provoca náuseas em Jesus. Ele
fica com vontade de vomitar esse tipo de cristão. Jesus, na verdade, ele diz o seguinte: olha, eu preferia que vocês fossem frios. Sabe por que Jesus diz isso? Porque o frio é aquele que não ouviu o Evangelho. E talvez quando ele ouça, ele se torne alguém quente. Mas o morno não. O morno pensa que por estar na igreja, por fazer algumas coisas, por ser uma boa pessoa, ele pensa que está salvo, quando na verdade não está. O morno é aquele que nunca reconheceu que precisa de salvação. E por isso que Jesus diz: olha, eu preferia que vocês fossem frios, porque o morno não sabe que está perdido. Não, sabe o que é um cristão morno? É um cristão que não tem vida de oração, é um cristão que não estuda as Escrituras, que é pouco presente nas reuniões da igreja, é pouco ativo no serviço cristão, seja aqui dentro ou lá fora. Esse é o tipo de cristão. E o efeito desse cristianismo morno, irmãos, é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque ele é a pior publicidade do cristianismo. O ímpio, quando ele olha para um crente morno, sabe o que ele diz? Que? Para que eu preciso do cristianismo? Para que eu preciso ir para a igreja? Se é para mim ser que nem ele. Eu não preciso, afinal de contas. Ele não é nem um pouco diferente de mim. Não, se isso descreve o seu coração, você é assim, você é desinteressado pelas coisas de Deus, a chama que você tinha se apagou, perdeu a sua paixão. A minha vontade nessa noite, irmãos, é que ao você ouvir essa mensagem até o final, que isso atinja o seu coração, porque nós temos que ser lembrados, irmãos, que Deus não é um escrivão que se limita a escrever quantas vezes você vem na igreja, quantas vezes você levanta a mão, quantas vezes você faz isso. Não, Ele é alguém que possui profundas emoções, Ele tem um zelo ardente, amoroso, Ele deseja ter conosco um relacionamento íntimo e pessoal. Que você possa nessa noite ser incendiado pelas coisas espirituais, que a gente possa sair daqui que nem aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Lembra lá de Lucas 24? Quando Jesus, após ter ressuscitado, vai ao encontro deles e fala algumas coisas, e depois os 2 discípulos vão caminhando e vão dizendo: olha, não ardia os nossos corações quando pelo caminho Ele nos falava e nos abria as Escrituras. Os corações desses discípulos estavam em chamas, o amor que eles tinham por Cristo era intenso. Irmãos, que nessa noite você saia com o seu coração daqui queimando por Jesus Cristo. Mas perceba, irmãos, a igreja não tinha recebido nenhum elogio da parte de Deus. Então o que ela faz? Ela mesma vai se elogiar. Ela vai dizer: eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E aqui nesse verso 17, Jesus vai nos alertar acerca do perigo da autossuficiência. Por que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica? E os crentes lá pensavam que por serem ricos materialmente, eles também eram ricos espiritualmente. Afinal de contas, eles pensavam: olha, a gente é rico, podemos comprar tudo que a gente quer, não temos necessidade de nada, não nos falta nada. Então a gente deve estar fazendo tudo certo, porque Deus continua nos abençoando. Então, assim como a cidade de Laodiceia havia atingido a independência financeira, porque ela rejeitou a ajuda do Império Romano, ela reconstruiu a cidade sozinha, o mesmo acontecia agora com a igreja de Laodiceia. Ela dizia: olha, a gente não precisa de nada, a gente tem tudo. Mas a bem da verdade, irmãos, é que eles estavam cegos. Quando a gente for fazer uma autoavaliação de quem nós somos, nós não podemos fazer como a igreja de Laodiceia e dizer que somos ricos, que somos bons. Não, nós temos que fazer aquilo que Paulo nos aconselha lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, para nós não se considerar melhor do que realmente somos. Antes, nós temos que ser honestos em nossa autoavaliação. Sabe o que é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira? Aquele que é o amém? Aquele que tem a verdade na sua boca? Aquele que não mente? Sabe o que ele diz para essa igreja? Desgraçados, miseráveis, vocês pensam que são ricos, mas na verdade vocês não passam de miseráveis, pobre, cego e nu. Certa vez um rei muito rico, muito orgulhoso, que nem os crentes de Laodiceia, que nem eu e você, ele querendo mostrar sua beleza, mostrar sua riqueza, ele decidiu fazer a roupa mais fina do mundo. E para isso ele contratou alguns fabricantes, deu uma boa quantia de dinheiro para eles. E os fabricantes tentando fazer essa roupa mais fina, como o rei queria, mas com o passar do tempo eles não conseguiam fazer daquele jeito que o rei havia solicitado. Mas para não ter que devolver aquele dinheiro para o rei, o que eles fizeram? Eles chamaram o rei e entregaram para o rei a roupa mais fina do mundo. Só que era tão fina que na verdade não tinha roupa nenhuma. Mas o rei acreditou naquela mentira. E ele foi para o seu quarto, trocou as suas roupas reais e colocou essa roupa mais fina do mundo, que na verdade não era roupa nenhuma. E ele saiu todo orgulhoso, desfilando a sua beleza, achando que estava arrasando, peito empolado. E as pessoas vendo aquela cena, queriam falar com o rei, mas estavam com medo, afinal de contas ele era o rei. Até que finalmente, um pequeno garotinho olhou e falou aquilo que todo mundo já sabia, mas tinha medo de dizer. O garotinho apontou o dedo para o rei e disse: o rei está velado. Naquele mesmo instante, irmãos, o rei foi correndo para o seu quarto e foi colocar suas roupas.
E é exatamente isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Olha, vocês pensam que vocês estão arrasando. Vocês pensam que vocês estão com as roupas mais finas do mundo. Mas na verdade, vocês são os pobres, os miseráveis, cegos e nus. Irmãos, sempre que a gente se torna orgulhoso de quem nós somos, da nossa própria bondade, a gente cai nesse perigo do pecado da igreja de Laodiceia. Nós nos tornamos como água morna. E é por isso que nós sempre temos que lembrar. Grave esse versículo na sua mente, Isaías 64, versículo 6. Grave isso e sempre lembre que as nossas melhores obras diante de Deus não passam de trapos de imundícia, não servem para nada. Jesus considera esse tipo de orgulho espiritual algo detestável. Ele fica com vontade de vomitar esse tipo de orgulho. Mas será que a gente pode criticar os crentes de Laodiceia por serem orgulhosos, por acharem que eram bons? Não, nós também somos assim. Nosso coração também é assim. Nosso coração é viciado em salvação pelas obras. Não é isso que frequentemente a gente faz? A gente se veste das nossas melhores obras, acha que porque ora muito, acha que jejuma muito, a gente pode impressionar Deus, a gente acha que pode chegar lá e dizer que está arrasando. Muitas das vezes a gente é que nem o fariseu lá de Lucas 18. Lembra da passagem do fariseu e o publicano? E o fariseu vai orar e vai dizer: Deus, obrigado por ser quem eu sou. Obrigado porque eu não sou que nem aquele publicano pecador. Antes eu sou alguém que ora, jejua, leio a Bíblia. Mas quando a gente age assim, quando a gente pensa dessa maneira, nós nos tornamos como pessoas detestáveis diante de Deus. Se você quer orar, olha que nem o publicano, que era um pecador, e ele reconhecia isso. E o texto vai dizer lá em Lucas 18 que ele não tinha nem a ousadia de levantar sua cabeça. Antes ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, a menos que a gente veja o quão pobres e necessitados nós somos, Jesus não vai ter parte conosco. Porque a vida cristã é assim. Nós não começamos a vida cristã pobre, e à medida que a gente vai permanecendo no Evangelho, vai permanecendo na igreja, nós vamos ficando ricos das nossas boas obras, nós vamos ficando boas pessoas. Não, o Evangelho não é assim. Na verdade, o Evangelho, a vida cristã começa com a nossa declaração de falência espiritual. Nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, eu não tenho nada para oferecer, não há nada de bom em mim. Mas à medida que a gente permanece no Evangelho, permanece na igreja, ao invés de nós ficarmos ricos das nossas próprias obras, sabe o que acontece? Nós vamos tendo uma visão ainda maior do quão pecador e miserável nós somos e da nossa urgente necessidade de um Salvador. É como aquela história daqueles dois homens que estavam ajoelhados na igreja, um ao lado do outro. E um desses homens era um ex-criminoso que havia sido preso, já havia cumprido sua pena e agora havia conhecido o Evangelho. E ao lado desse homem, ajoelhado, estava o juiz que havia condenado aquele homem. E o pastor, vendo aquela cena, sabendo daquela história, ele esperou o culto acabar e chamou o juiz para conversar com o juiz. E ele perguntou o seguinte para o juiz: olha, você viu quem estava ao seu lado? E o juiz disse: olha, claro que eu vi. Isso é um milagre da graça. E aí o pastor, querendo saber mais, o pastor perguntou: tá, então você considera que aquele homem, que era um criminoso, estava ajoelhado ao seu lado, então ele é um milagre da graça? E aí o juiz vai olhar para o pastor e vai dizer: não, pastor, eu sou um milagre. E aí ele vai dizer o seguinte, o juiz: olha, pastor, aquele homem, ele sempre fez o que era errado. Ele sempre cometeu crimes. Então, quando ele ouviu o Evangelho, ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que ele precisava de um Salvador. E aí o juiz prossegue dizendo: olha, mas veja eu fui criado num lar religioso, sempre fiz o que era bom para a minha comunidade, sempre servi, nunca cometi crime algum. Então, se hoje eu estou ao lado desse homem, reconhecendo que eu sou um pecador, reconhecendo que eu preciso de salvação, reconhecendo que eu preciso de Salvador, então, pastor, eu sou um milagre da graça. Sabe qual é a verdade, irmãos? É que a maioria de nós não é que nem esse ex-criminoso. A maioria de nós aqui é que nem esse juiz. Nós fomos criados em contextos religiosos, seja católico ou protestante, mas fomos criados com bons princípios. A maioria de nós aqui nunca cometeu um crime, nunca viveu uma vida muito errada. Mas não importa, nada disso importa. Não importa se você é alguém como eu, que nasceu na igreja, foi criado debaixo desses bancos, participou de todos os departamentos, é filho de pastor. Não, nada disso importa. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, pega tudo isso e joga no lixo, com o fim de ganhar Cristo. Então não importa se você é uma boa pessoa, se você frequenta a igreja, ou se você é um ex-criminoso que matou 100 pessoas, não importa. Todos nós somos pecadores que carecemos da graça de Deus. Seria este o seu caso, irmão? Você está confiante que porque você é uma boa pessoa, porque de vez em quando você vem na igreja, você está salvo? Irmãos, lembre-se daquilo que Jesus disse para Nicodemos. Pense numa pessoa correta. Agora multiplica por 100. Essa pessoa era Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos agora e vai dizer: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Irmãos,
só vai se beneficiar da graça de Deus aquele que reconhece que é um pecador, aquele que reconhece que precisa de salvação. E aí, depois de tudo isso, depois de eles fazerem tudo que é errado nessa igreja de Laodiceia, Jesus poderia muito bem chegar dando ordens, mas ele não faz. O que ele diz no verso 18? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, Cristo ele prefere dar conselhos ao invés de ordens. Ele sendo o Criador de todas as coisas, tendo na palma da sua mão as galáxias, as estrelas, ele poderia muito bem chegar diante dessa igreja que estava tudo errado, chutando a porta e falando: olha, faça isso, faça aquilo. Mas ele não faz, ele é um cavalheiro, ele prefere aconselhar. E há uma profunda ironia sobre esses produtos que Jesus chega oferecendo. Ele chega oferecendo ouro, roupa e colírio. Os 3 produtos que a cidade de Laodiceia tinha abundância. Como eu disse lá no começo, eles eram conhecidos por conta da sua riqueza, das suas fábricas, da sua medicina. E aí Jesus chega com essa linguagem de um mercador espiritual. Então, diante de uma igreja que dizia que não precisava de nada, que eles já tinham tudo, Cristo chega oferecendo os seus produtos. Só que, diferentemente desses que a cidade vendia, os de Cristo são essenciais. E tem mais, irmãos, o preço para comprar esses produtos de Jesus é de graça. Os crentes de Laodiceia não precisavam de dinheiro, eu e você não precisamos de dinheiro, basta apenas um coração quebrantado, contrito, arrependido, convicto dos seus pecados. Esse é o único preço para se pagar para comprar isso. Irmãos, há notícias gloriosas para aqueles que são pobres. Eu acredito que, diferentemente da igreja de Laodiceia, nós reconhecemos que não temos nada, que somos pobres. Mas há notícias maravilhosas por quê? Porque Cristo tem ouro. Nós reconhecemos que estamos pelados, nós estamos envergonhados da nossa nudez, do nosso pecado. Mas tem notícia boa, irmãos. Ele nos oferece roupa. Nós estávamos cegos, mas agora Ele nos oferece o seu colírio. O ouro que Cristo nos dá, irmãos, é o reino do céu. As vestes que Ele nos oferece é as vestes da sua justiça. Não precisamos mais ter vergonha agora. Ele nos vestiu com a sua própria justiça. E o colírio que Ele nos deu abriu os nossos olhos para que a gente entendesse essas coisas. Sabe o que Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia? Está dizendo para nós hoje? É de confiar nos seus bancos, nas suas fábricas, na sua medicina. Eu não sei se os crentes de Laodiceia entenderam isso, mas eu acho que para nós isso está muito claro, meus irmãos. Essa pandemia aí, esse vírus que é invisível, deixou muito claro para nós que não dá para colocar nossa confiança em banco, em fábrica, na nossa medicina. Elas não podem nos salvar. Só tem um que pode, irmãos. Só tem um que pode enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez e curar a nossa sede inteira. E esse alguém é Jesus Cristo. E aí você pode dizer: mas por que Cristo é tão duro? Ele diz que a gente é que nem água morna, que não serve para nada, que está a ponto de vomitá-los. Diz que a gente é uns miseráveis, pobres, cegos. Sabe por que Jesus está dizendo tudo isso, irmãos? Não é porque Ele quer ver o nosso mal, é porque Ele nos ama. É isso que Ele diz no verso 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, as palavras de Jesus aqui, elas são claramente endereçadas aos cristãos. Ele está falando isso como um pai que ama tanto o filho, que ao ver o filho caminhando para a destruição, ele não quer ver isso. Por isso ele repreende e chama para o caminho correto. E Jesus está sendo muito franco com eles desde o começo da carta. Ele está abrindo o coração e está dizendo: olha, vocês têm me deixado doente do estômago. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele ainda quer que a gente saiba que ele ainda nos ama. Porque é assim, irmãos, nós somos mais magoados pelas pessoas que a gente mais ama. Sabe quem é que mais tem poder de me magoar? É a Nicole, porque ela que eu mais amo. Então é ela que tem mais poder de me magoar, de me deixar triste. E é isso que acontece com Cristo. Ele nos ama tanto, e quando eu e você somos indiferentes, apáticos em relação àquilo que Ele fez por nós, isso deixa Ele mal. Ele fica mal com isso. Mas Ele está falando nessa noite: eu ainda amo você. Volte para mim, arrependa-se. Talvez você seja cristão há alguns anos, algumas décadas, mas aquele fogo que você tinha lá no começo se apagou. Aquele chamado primeiro amor já se foi há muito tempo. Mas sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Venha, se submeta a mim novamente. Esqueça o que passou, esqueça tudo isso. Dê um giro de 180 graus na sua vida, ou seja, arrependa-se e comece a ser zeloso com as minhas coisas. Pare de se preocupar aí com a pandemia, com o futuro, com a aposentadoria, com a economia, com a sua casa, com a sua família. Pare de se preocupar com essas coisas. Coloque toda a sua confiança em mim.
arrependa-se e seja zeloso. Irmãos, que convite maravilhoso. A gente só faz o que é errado, mas mesmo assim, Ele vem nos chamar ao arrependimento. E essa é a porta de entrada do nosso coração. A pergunta que eu faço nessa noite é a seguinte: à medida que Jesus vem se aproximando, nos chamando ao arrependimento, como é que está o seu coração? Está aberto? Se estiver aberto, Ele vai entrar. Ou está fechado? Se estiver fechado, irmãos, Ele vai bater pacientemente até que você abra. Esse é o ministério persuasivo do Espírito Santo. Mas note aqui, quem toma toda a iniciativa de vir bater na porta não somos nós. Não é eu e você, a gente só faz o que é errado. Como vai dizer Martinho Lutero, a nossa única contribuição é pecado e resistência. A gente só tem que, a nossa responsabilidade é só abrir a porta. Mas até abrir a porta a gente é ruimzinho. Mas pela fé, irmãos, nessa noite, nós abramos nossos corações para receber Jesus Cristo. Que Ele venha ser o Senhor de nossas vidas. Que a gente venha recebê-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Não apenas da boca para fora, mas em toda a verdade. Porque salvação é isso, irmãos. Salvação é muito mais do que mero conhecimento intelectual. Você conhecer alguns termos teológicos, você saber como é que funciona a mecânica da salvação. Irmãos, salvação é muito mais do que isso. O texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu virei a ele. Irmãos, que promessa! O Deus do céu e da terra, Ele virá e viverá nos nossos humildes corações. Irmãos, cristianismo é isso. É relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. É muito mais do que tirar o homem do inferno e colocar no céu. Na verdade, é tirar Cristo do céu e colocar dentro de nós. E o texto vai dizer: quando Ele entra no nosso coração, Ele entra para ceiar conosco. Sabe o que é ceia, irmãos? Ceia é demonstração de íntima comunhão. É sentar-se à mesa com Cristo. É ouvir, é encorajar, é aconselhar. Isso é íntima comunhão. E esse é o relacionamento que nós temos agora com Cristo. Nós podemos chegar para Jesus e conversar francamente de todas as coisas. A gente pode falar dos nossos sentimentos mais profundos, das nossas necessidades mais urgentes. Irmãos, que privilégio! O Filho de Deus está sentado na mesa conosco para conversar conosco. Você já fez isso, irmãos? Você já abriu seu coração para receber a Jesus? Se ainda não, eu te pergunto por quê? O que te falta? Você não vai ser salvo porque você conhece alguns fatos sobre Jesus. Tampouco vai ser salvo porque de vez em quando você vem na igreja. Irmãos, salvação significa você convidar Jesus para morar dentro de você. É você experimentar um relacionamento íntimo e pessoal. E agora esse relacionamento, ele vai transformar todas as áreas da sua vida. A maneira como você vive em todas as áreas vai ser transformada por conta desse relacionamento. E a esses, irmãos, a esses que convidaram Jesus para morar dentro de si, que tem um relacionamento íntimo e pessoal, os chamados vencedores, é nos dado uma promessa maravilhosa. Olha o que diz o verso 21 e o 22. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, que promessa maravilhosa. Nós recebemos a promessa de que um dia nós reinaremos com Cristo aqui na terra. Nós nos assentaremos no trono com Ele. E essa promessa aqui não é só para a igreja de Laodiceia. Assim como as críticas até agora não foram só para eles, foram para nós, a promessa é da mesma maneira. Nós reinaremos com Cristo aqui na terra. E eu confesso para vocês, irmãos, que se essa promessa não estivesse na Bíblia, alguém falasse isso para mim, eu ia dizer: isso é uma blasfêmia. Que eu reinar com Cristo. Mas é exatamente isso que Jesus nos promete. Nós reinaremos com Cristo. Nós assentaremos no trono com Ele. No começo do ano passado, começo de 2019, o novo governo assumiu nosso país. E sabe quem é que o presidente colocou ao seu lado, nos principais cargos, nos principais ministérios? Aquelas pessoas que haviam sido fiéis a eles durante a campanha. Pessoas que eram desconhecidas, mas quando receberam essa oportunidade como presidente, passaram a ser conhecidas nacionalmente. E é exatamente isso que Jesus vai fazer conosco. Quando Ele estabeleceu o seu reino eternamente, quando Ele inaugurar o seu reino, os vencedores receberão posições chaves nesse reino. Muito João, ninguém que nem eu e você será elevado à posição de autoridade no reino dele. Irmãos, que promessa! Um dia os santos reinarão com Cristo na terra. Irmãos, a mensagem é muito clara. E quando o mundo vê a realidade desse amor que nós temos por Cristo, verão as nossas vidas transformadas. Então nós seremos que nem aqueles palhaços, com a mensagem correta, com a verdade dos fatos. Só que diferentemente de eles não acreditar naquilo que a gente fala, eles vão começar a acreditar. Porque eles verão vidas transformadas pelo Evangelho. Irmãos, é isso que o mundo espera ver de nós. Crentes que estão com o seu coração queimando por Jesus Cristo. Certa vez uma igreja estava pegando fogo, literalmente pegando fogo. E toda a vizinhança correu para ver aquele incêndio. E um fato chamou a atenção. Porque o incêndio era muito forte
e não restou esperança de que se salvasse alguma coisa. Mas uma das cenas que chamou a atenção naquele incêndio foi que no pátio da igreja estava um ateu muito conhecido daquela comunidade, um ateu que já tinha entrado em alguns debates com aqueles crentes. E aí um membro daquela igreja, ele chegou para o ateu e disse: olha, ateu, eu nunca imaginava que veria você um dia aqui no pátio da igreja. O ateu olhou para esse membro da igreja e disse: você tem razão, mas é porque eu nunca achei que veria uma igreja em chamas antes. Irmãos, eu penso que é isso que o mundo precisa ver. Não uma igreja morna, indiferente, fria, mas o que ele precisa ver são crentes cheios de amor por Jesus Cristo, com vidas inflamadas por Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa ver. Uma igreja em chamas. Irmãos, você é assim. Honestamente, você não precisa responder para mim, você não precisa mentir para si mesmo. Você está diante daquele que é a verdade absoluta, aquele que vê tudo, aquele que conhece as nossas obras. Honestamente, irmãos, como é que está a sua vida? Faça uma análise. Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Você é alguém que é incendiado pela leitura da palavra de Deus? Você pode dizer que nem o salmista, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite? Ou você não lê a Bíblia? Quando lê, só lê de maneira mecânica? Ou talvez só lê quando tem que preparar alguma mensagem? Ou talvez você nem lê? Como é que está a sua vida de oração, irmãos? Você é alguém que dedica pelo menos alguns minutos por dia para estar a sós com Deus? Você é alguém que tem orado? Ou você só ora quando vem na igreja? Ou talvez nem na igreja ora? Nesses 2 meses aí que a gente ficou sem culto, como é que estava o seu coração? Quebrado, despedaçado, por não poder estar junto com os seus irmãos, cultuando a Deus? Ou para você não teve diferença nenhuma? 2 meses sem cultuar não mudou nada. Ou agora que a gente só está com um culto por semana, somente no domingo, como é que fica o seu coração lá pela quinta, sexta-feira, à medida que o domingo vai se aproximando, o momento que você vai estar novamente com o povo de Deus, adorando a Ele? Como é que está o seu coração? Ansioso? Ou para você tanto fez, tanto faz? O domingo é só mais um dia qualquer. Como é que é a sua vida de testemunho, irmãos? Você é alguém que fala das coisas de Deus? Você é alguém que o Evangelho sai naturalmente das suas conversas? Você fala de Jesus para os outros? Você é alguém que se envolve na vida de outras pessoas ou não? Você só se preocupa com o que é bom para si? Irmãos, o chamado do Evangelho é a gente gastar a nossa vida, não fazendo aquilo que é bom para nós, mas fazendo aquilo que é bom para o nosso próximo. Você quer motivos para começar a fazer algo? Você é desinteressado, é indiferente em relação às coisas de Deus? Quer motivo? Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem nós éramos. Nós éramos pobres, miseráveis, pecadores, cegos, nus. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, nós começamos a receber as riquezas do seu reino. Nós recebemos as suas roupas de justiça, os nossos olhos foram abertos. Nós temos agora íntima comunhão com o Filho de Deus. E temos ainda a promessa, que excede todas as outras, que um dia nós reinaremos com Cristo na terra. Irmãos, não importa como você chegou aqui, não importa se você faz parte dos orgulhosos, que acham que são bons, ou se você faz parte daqueles que são desinteressados, não importa, irmãos. O chamado dessa noite não é para você sair daqui desanimado, achando que está tudo perdido. Não, essa é uma carta de amor. O chamado dessa noite é para que você se arrependa, é para que você se volte a Cristo. O que nós precisamos, irmãos, o que tanto os orgulhosos como os indiferentes precisam, sabe o que é? É do Evangelho. O Evangelho é um bom remédio para curar isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele vai nos libertar tanto do nosso orgulho. Porque como é que nós vamos ter orgulho de alguma coisa? Sabendo quem nós éramos, pecadores, cegos, luz. Como é que eu vou ter orgulho de alguma coisa que eu faço? Por outro lado, ele também vai nos libertar da nossa indiferença. Como é que eu vou ser indiferente em relação ao Evangelho, sabendo tudo que foi feito em meu favor, do sangue derramado, do que Ele fez por mim, do quanto amor Ele derramou sobre mim? Como é que eu vou ser indiferente? Irmãos, que nessa noite a gente possa abrir os nossos corações, que a gente possa falar aquilo que escreveu o Alessandro Vilas Boas. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar. Eu gastarei a minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. O que fazer com esse fogo, irmãos? Deixa queimar. Que nessa noite você abra a porta do seu coração. Ele bate, ele quer entrar, ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. E quando ele tiver esse relacionamento, a sua vida será transformada. Todas as áreas da sua vida serão transformadas. Porque quando ele entra para ser nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos, irmãos. Pai, obrigado. Obrigado por, ao nos ver caminhando para a destruição, o Senhor não nos deixa. O Senhor nos chama ao arrependimento. Nós confessamos que muitas das vezes nós somos indiferentes, nós somos orgulhosos, e nós confessamos os nossos pecados aqui. Nós nos arrependemos deles. Mas nosso pedido nessa noite, ó Pai,
é que o Senhor nos ajude, porque sozinho nós não vamos conseguir vencer esses nossos pecados. Nos ajude, ó Pai. Nosso pedido é que o Senhor nos faça cada vez mais ser como Jesus, alguém que é incendiado pelas coisas de Deus, alguém que quer gastar a sua vida não naquilo que é bom para mim, mas naquilo que é bom para o meu próximo. Ó Pai, nos ajude nessas coisas. Essa é a nossa oração e eu faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Também saudando a todos aqueles que vão poder, durante a semana, assistir na sua casa este culto, e todos possam também cultuar a Deus, ouvir esta palavra. A palavra de Deus é isso aí. A palavra de Deus tem dois objetivos: nos confrontar para nos confortar. Sempre precisamos olhar para nós. Nós cremos que somos salvos pela graça de Deus, mas ainda estamos numa natureza humana ainda. Nós estamos aqui. Quando nós olhamos para a nossa natureza humana,